Pessoal, São José do Rio Preto, São Paulo, 2025, análise digital, dica de estudo, informações extras, pessoal. Você sabe que a gente gosta de trazer informações extras, então a gente vai dedicar um tempo aqui para poder falar desse concurso aqui, que me surpreendeu, gostei muito. Estou começando a gostar aí da VUNESP, a professora Karina já tem uma experiência grande com ela, e eu estou achando agora uma banca de fato aí fascinante, vamos dizer assim. Então, em primeiro lugar, a gente tem aí 3 vagas para cirurgião dentista, tá? O salário tá muito bacana, para 40 horas, né? R$ 11.232,76. E tem acréscimo de auxílio saúde, R$ 536, e auxílio alimentação, R$ 682. Tá, Luiz, mas de fato, qual que é o salário final? Você sabe que eu sempre vasculho o portal Transparência, por lei, todo salário de servidor tem que estar publicado ali. Eu mostro sempre o salário do pessoal, não mostro o nome, porque né, nosso intuito de ficar mostrando o nome aqui, quem quiser, vai lá no portal Transparência e veja, mas eu trouxe algumas informações extras sobre remuneração, que eu acho interessante a visualização aqui, ó. Vamos lá. Pessoal, lá no portal Transparência, a gente pesquisa por dentista, tem 46 dentistas atualmente. Não sei se todos estão ativos ou não, mas que tem ali a remuneração descrita no portal Transparência, são 46, tá? 6 dentistas foram admitidos em 2024, um dentista em 2023, 11 em 2022. Por quê? Porque teve concurso em 2019. Ué, Luiz, mas em 2024 foi admitido o pessoal de concurso de 2019? Sim, no finalzinho do concurso. Provavelmente ele foi homologado em 2020, tem 2 anos prorrogáveis por mais 2, então são 4 anos. Então no finalzinho do concurso, 6 dentistas foram admitidos ano passado. E esse salário que está aqui é de um dos dentistas, ou uma dentista, não lembro quem é, que foi empossado aqui, ó, 22 de março de 2024, ou seja, tem 1 ano e meio, mais ou menos, que a pessoa está lá. Essa é a referência de salário de agosto de 2025. Então, tá aqui, ó, o vencimento é exatamente igual ao no edital, aí tem um acréscimo, total bruto de R$ 12.051, né? E aí, desconta imposto de renda, desconta aqui a aposentadoria, e líquido é R$ 8.965,79, né, reais e 79 centavos. Então, 8.900, praticamente R$ 9.000, será o seu salário líquido. É bom saber, primeiro, para incentivar você a estudar mais, segundo, para você ter uma noção real, se você for mudar de cidade, pra você saber exatamente quanto que você vai ganhar para essas 40 horas, beleza? E sabendo disso, olha só, pessoal, eu vasculhei um pouco mais, você sabe que eu gosto de ficar vasculhando isso, e eu encontrei outros salários para trazer de exemplo como se fosse a progressão de carreira. Eu não sei como que é a progressão de carreira, não sei como que funciona, mas eu trouxe aqui dentistas que tomaram posse mais tempo, né, há mais tempo, lá no passado, para a gente saber mais ou menos quanto que está a remuneração. Porque hoje é 11.232, mas e aí o pessoal que tomou posse lá no passado? O primeiro deles, a remuneração está 28 mil, mas o cara tomou posse também, gente, em 97. Ou seja, pega 97, 2007, 2017, 2027, ou seja, daqui a 2 anos o cara faz 30 anos. Então tem 28 anos que esse profissional está trabalhando. Nada mais justo do que ter de fato um salário excelente. Mas eu percebo o quê? Que tem uma progressão de carreira. Ou seja, esse salário que a gente sabe que inicial é 11 mil, daqui a alguns anos, gente, vai estar muito maior para vocês que forem tomar posse lá. Certo? E aí, outra coisa interessante desse salário é que tem um redutor de teto. Acredito que tem uma legislação que determina que o teto do salário dos funcionários seja tal. E aí a pessoa tem que devolver, nesse caso aqui, ó, R$ 3.624, né? Porque está recebendo a mais do que o teto. Você vê, né, gente? É triste, né? Você vê assim, poxa vida, tô devolvendo o dinheiro, né? Não faz sentido. E aí, ó, 5 mil de imposto de renda, né, aposentadoria aqui, tem outros descontos. No caso aqui foi 17 líquido, mas a pessoa tomou posse 28 anos atrás, tá? E aí, gente, vocês pensam assim, cara, esse daqui é o profissional mais antigo? Não, tem um que tomou posse em 88, cara. Então o cara tá há muitos anos já. E aí o salário já tá 34 mil, tem redução de teto muito maior, e aqui é o líquido dessa pessoa, tá? Não mostro o nome, como eu já disse, né? Meu intuito não é esse, mas só mostrar que tem uma progressão de carreira, beleza? Outro dado importante, gente, 2019 teve concurso, lembra que eu falei para vocês? 2019 o salário estava 8.200, ou seja, de 19 para cá,
Ele subiu 8, 9, 10, 11, 3 mil reais. Então, de 19 para cá, praticamente 500 reais por ano, se for pegar uma média assim, né? Vamos colocar assim, foram 6 anos. Ou seja, teve uma progressão de aumento dado pela própria prefeitura, né? Pelo próprio prefeito. Aqui não mostra aumento de o seu salário aumentou porque você tem quinquênio, biênio, não. Isso daqui é o salário base. Lá em 2019 era 8.200. Agora a gente está com o salário no edital de 11.200. Ou seja, teve um aumento bom. Se continuar nessa progressão, cara, vocês vão ter um aumento legal, né? Vocês podem ter aumento. Várias prefeituras são assim, né? De quinquênio, triênio, biênio, depende da prefeitura. Pode ter aumento às vezes tem um plano de carreira se você fizer uma especialização. Pode ter aumento, por exemplo, que o próprio prefeito dá para todo servidor público. Então, tem várias maneiras de aumentar, né? Apesar do salário já estar legal, 11 mil por 40 horas, né? Maior do que várias prefeituras que a gente encontra por aí, ainda tem uma progressão de carreira. O pessoal que está antigo ali, cara, um salário muito bom para poder aposentar, entendeu? Isso é interessante a gente ver, visualizar, por isso que eu trouxe aqui para vocês, para motivar, beleza? E detalhe, lembra que nesse concurso 2019 foram 13 vagas, chamou até o número 47. Ou seja, a gente tem hoje 3 vagas, mas com grande chance de chamar muito mais. Mas, Luiz, como que você sabe ou você imagina que vai nomear mais? Porque, pessoal, para a prova de título, vão 600 candidatos. De ampla concorrência, 450. Ou seja, por que uma prefeitura iria colocar os dentistas para uma prova de título nesse número gigante assim, se não tivesse a intenção ao longo do tempo de nomear, né? Eu já vi pessoal ir para a prova de títulos assim, tinha 2 mil inscritos, só 20 iriam para a prova de título, sabe? Só, às vezes, tem casos que é igual na PM, cerca de 4 vezes o número de vagas. Tem uma vaga, então vão 4 para as outras etapas, entendeu? Então, nesse caso, são 600 dentistas, 600 candidatos indo para prova de títulos e se classificando nesse concurso. Então, são informações importantes que fazem a gente motivar mais ainda. São 3 vagas, mas a gente acredita ao longo dos 4 anos deve ter mais nomeações aí. Pessoal, bora falar agora especificamente do concurso, já falamos da remuneração, já falamos tudo que a gente ia falar sobre progressão de carreira, tudo que eu encontrei, né? Para saber melhor ainda sobre progressão de carreira, às vezes é interessante conversar com alguém que é efetivo lá, alguém que você conhece que tomou posse no 2024, 23, 22, mas tudo bem, bora falar sobre a prova. Tá meio que clássico da VUNESP cobrar assim, sabe? Um conhecimento geral de português, política de saúde, 25 questões as duas, né? 15 português, 10 política de saúde, e conhecimento específico de odonto, 25 questões. Totalizando aí 50, né? Tá meio que um padrão. Lógico que às vezes tem concurso que muda, mas tá mais ou menos um padrão que a gente tem percebido aí. Só que a VUNESP tem essa mania, cara. Ela bota 50 questões com 5 alternativas e ela dá só 180 minutos. Ou seja, só 3 horas, cara. É pouquíssimo tempo. E aí, quando a gente analisa isso aí, e a gente vai calculando, né? Você tira 30 minutos para fazer uma oração, tomar uma água, ir no banheiro, fazer um lanche. Sobra 150 minutos para 50 questões de A a E. Lembrando que são 5 alternativas. Significa que são 50 alternativas a mais que se fosse de A a D. Tá? Cada questão tem uma alternativa a mais. Ou seja, são 50 alternativas a mais para você ler nesse tempo de 3 horas. Tá? Então, tirou ali 30 minutos para isso tudo. Oração no início da prova, uma água, um banheiro para você esticar a perna, né? Fazer um lanche ali de leve. Então, 50 questões para 150 minutos. Significa que são 3 minutos por questão de A a E. Mais uma vez, gente, presta muita atenção. Eu sempre falo isso com vocês. Quando dá 3 minutos por questão, é pouco tempo para muita questão, tá? Então, você precisa, de fato, ter uma estratégia de fazer essa prova. Estratégia significa o seguinte: começo por onde? Conhecimento específico, começo por português, começo por política de saúde. Você vai começar pela disciplina que tem maior peso. Só que das 3, cara, tudo é o mesmo peso. Tudo vale 1 ponto, na verdade 2, né? Que essa prova vale no final das contas 100 pontos. Então tudo é peso igual. O segundo critério, porque você está mais confiante. Ou seja, eu estou muito melhor preparado em conhecimento específico, eu estou muito melhor preparado em política de saúde, então você começa por essas questões. Por quê? Porque quando você começa uma prova, a ansiedade bate um pouco.
A partir do momento que você está muito melhor preparado naquela matéria, a tendência é que você acerte mais questões dessa matéria, porque você se preparou melhor, está muito mais confiante nessa matéria. E aí, à medida que você vai resolvendo questões, por exemplo, 10 questões de política de saúde. Estou craque em política de saúde, estou acertando todas as questões do VUNESP, acertando questões de outras bancas, estou tranquilo em relação à política de saúde. Beleza. Você começou por política de saúde. À medida que você vai resolvendo as questões, você vai percebendo que você vai acertando essas questões. Você consegue visualizar a alternativa que está errada com muita clareza, porque você está muito bem preparado. Isso vai te gerar, a partir do momento que você está percebendo que está acertando questões, muito mais confiança e menos ansiedade. Então vai te deixando mais tranquilo. Sabe aquela história do cara que pegou a prova? Primeira questão não sabia, segunda não sabia, terceira não sabia, o cara bate de desespero. Então, você não pode começar seguindo a ordem da prova. Começa, então, pela que tem maior peso, peso é igual. Começa, então, pela que você tem mais confiança e está muito mais bem preparado. Beleza? Se for português, conhecimento específico, o que for. Um exemplo que eu sempre trago, né, na prova da PM, eu estava muito bem preparado para direitos humanos. Por quê? Era uma matéria que eu não tinha domínio, então eu fiz cursinho de direitos humanos, estudei pra caramba, estava muito bem. Eu comecei por direitos humanos. A segunda matéria que eu estava muito melhor preparado era português. Depois eu fui para português. E aí, no final, eu fui para que eu estava menos preparado, vamos dizer assim, né? Que eu também estava bem preparado, no final das contas, né? E fui para conhecimento específico. Então, você criando, organizando uma estratégia de fazer prova, essa questão de 3 minutos por questão fica de boa. Porque você sabe por onde você vai começar, como que você vai começar e tudo mais. Interessante, gente. Tem gente que fica muito desesperado porque tem prova de títulos. Ah, eu não tenho título, não vou nem fazer esse concurso porque eu vou... Como é que eu vou disputar com um cara que é especialista, mestre, doutor? Cara, a prova de títulos vale 4 pontos. A prova objetiva vale 100 pontos. Sabe o que significa a prova de títulos, você tirar total nela? Significa você acertar 2 questões a mais que seu colega. Ou seja, só 2 questões. Então, nesse caso aqui, está valorizando muito o cara que é recém-formado, que não tem título. Porque, muito provavelmente, eu confio muito mais no estudo de um cara que, por exemplo, ele é recém-formado e está trabalhando, às vezes, sofrendo na clínica popular 2 vezes por semana e tal, e o resto do tempo ele está só estudando para o concurso. Ele é um verdadeiro concurseiro. Trabalha ali 2 dias porque ele precisa pagar as contas dele, beleza. Agora compara com um professor de faculdade que tem consultório particular e o cara tá ali trabalhando o dia inteiro, o cara é especialista, mestre, só que ele não tá dando tempo dele estudar para esse concurso. Eu confio muito mais no candidato que é concurseiro do que nesse doutor, entendeu? Então esses 4 pontos não vai nem fazer diferença, tá? Então quem é recém-formado, esse concurso é excelente para você começar a sua jornada, cara, na odontologia, tá? Fica atento quanto a isso. 100 pontos de prova objetiva e 4 pontos somente de prova de títulos, tá? Agora a parte importantíssima para passar para a professora Karina, tá? Aqui tem a parte de conhecimentos específicos, a parte de saúde pública, e aí dentro de conhecimentos específicos, tem um pouquinho de saúde pública ainda, mas tem a parte de políticas de saúde, ou seja, você vai encontrar 10 questões de política de saúde, beleza. Só que dentro das 25 de conhecimento específico, vai ter saúde pública lá também, tá? Então é importantíssimo você também ir bem em saúde pública. Cá. Pessoal, esses concursos maiores, principalmente VUNESP, eu amo fazer essa parte de organização dos documentos, porque ajuda demais. Então, deixa eu transmitir minha tela. E eu quero mostrar aqui direitinho para vocês. E levem isso muito a sério, porque muitos alunos que têm uma boa classificação, não só na VUNESP, mas em outras bancas, falam, professora, aquele documento fez total diferença, eu segui à risca aquilo ali. Então, reserva um tempinho, né? Tem gente que fala assim, eu vou perder tempo, tal, não. Reserva um tempinho para analisar esse material que a gente prepara, porque vai encurtar o seu caminho lá na frente, tá? Isso aqui é o edital. Tá bom? Aí aqui, ó, para cargos, biomédico, cirurgião dentista, estamos aqui, certo? Então, como o Luiz já falou, tem português e aqui políticas de saúde. Então, primeiro, eu vou falar disso aqui para vocês, tá? Depois, a gente vai ter uma parte de SUS, de saúde pública, dentro de conhecimentos específicos, que eu também vou colocar aqui para vocês. Então, eu peguei isso daqui do edital e levei lá para o documento. Quem já estudou com esses roteiros sabe como é que a gente faz, né?
Para facilitar, eu coloquei de português aqui, já que estava na minha mão. Vocês estão enxergando aqui meu Word, né? Estamos. Sim, tá bom. Só olhar aqui do lado, dá para ver. Eu abri no celular. Eu já coloquei português, verticalizei, é isso que a gente chama de verticalizar o edital, colocar o edital em tópicos. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Se você não fez ainda, faça. Para qualquer concurso, verticalize o edital. Isso é importante para que você consiga visualizar melhor o que você tem que estudar e para o seu controle do que você já estudou. Você consegue, ticando ali, colocando ok, ou o que você vai fazer primeiro, 1, 2, 3, 4, ajuda demais na organização. Então, aqui eu peguei o de português e coloquei de maneira verticalizada. E aqui começa a parte de políticas de saúde. Depois tem a parte de conhecimentos específicos, o que é de saúde pública e SUS, dentro de conhecimentos específicos. Fiz as duas coisas para vocês. Então, tudo que está em preto é o que está escrito lá no edital, tá? Olha aqui, ó. Começa aqui, ó. Condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes. Dessa vez, a VUNESP foi muito fofa, né? Porque o que ela fez? Ela colocou o tópico e a lei na frente. De tudo não, mas de alguns sim. Aqui, ó, o próximo tópico e a lei. Então, primeiro, 8080/90. O segundo tópico, Lei 81/42. Então, vamos voltar lá para o nosso documento. Por que eu coloquei em azul desse jeitinho aqui? Porque onde você vai achar esse documento? Vou só dar um exemplo aqui da Lei 8080. Você seleciona, dá um Ctrl+C, copia. Você vai lá na plataforma, entra em documentos. Para quem não sabe, aqui a gente já tem 444 documentos que já foram cobrados em provas de concurso de odonto. Dentre esses documentos, nós temos legislações, manuais e outros artigos, alguns capítulos de livros que a gente considera mais importante, tá? Então, eu venho e copio aqui. Peraí. Ó, Lei 8... Por que ele não considerou aqui? Peraí. Ah, por causa do 8.0. A Lei 8080/90 tá aqui, ó, é porque lá está escrito Lei Federal. E aqui tá Lei número, eu vou mudar, tá? Então, Lei número 8080/90. Você dá um Enter, ele vai pesquisar para você e tá aqui, ó. Tudo que tá em amarelo dentro dessa parte de documentos é clicável. Então, você entra e já tá aqui dentro da Lei 8080. Então, depois eu vou tirar o federal aqui, por isso que ele não estava baixando. Então, Lei 8080. O próximo, participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, transferências intergovernamentais, é a Lei 81/42. Ele já está contando para a gente. Depois, organização do SUS, planejamento da saúde, decreto 7508 de 2011. Aí ele traz aqui a Constituição Federal, só a parte da saúde. Também está lá na plataforma. Depois, organização da atenção básica no Sistema Único de Saúde, PNAB, tá? Portaria 2436 de 2017. Fazer uma pausa aqui. Por quê? Essa é a base do SUS. Então, para quem já é concurseiro aí antigo, né, já leu esses documentos, já sabe isso. Mas para quem está começando agora, às vezes é complicado e a pessoa não vê esse tanto de documento, ela fala assim, por onde que eu começo? Né? Posso começar por qualquer documento? O ideal é que você forme a sua base de estudos. Ah, mas Karina, a VUNESP está gostando de pedir redes de atenção à saúde. Você não falou ainda de redes, está lá embaixo. Para que você entenda os manuais de rede e os conceitos de rede de atenção à saúde, você precisa entender esses documentos básicos. Então, comece por aqui, não se desespere. Comece pela Lei 8080, né, que é a lei orgânica, o principal documento do SUS. Não é muito fácil, tá? Mas vale a pena a leitura. O próximo é a Lei 81/42, é o que você deve ler, é nessa ordem que está aqui. Só a Constituição que eu faria a leitura primeiro, tá? Eu começaria pela Constituição, é pequenininho, não dá 2, 3 páginas. Daí vai para a Lei 8080, que é maior, documento denso, né? Depois, 81/42 são 2 páginas, gente, 1,5 páginas. Muito fácil, tem muita informação ali que as bancas gostam de pedir, de conselho, de
Conselho conselho, socorre aí. Ela fala de conselho e conferência. Conselho de saúde, conferência de saúde e transferência intergovernamental. Depois, o decreto 7508 é um documento que é menor do que a lei 8080, mas é maior do que o 8142. Mas é outro documento que as bancas amam pedir, por quê? Porque ele traz diversos conceitos, se eu não me engano, são 8 conceitos, logo ali na primeira, indo para a segunda página, que fala de mapa de saúde, de rede de saúde, então, de COAP, precisa entender. Ai, Karine, é muito longo, não vou conseguir ler o documento inteiro. Memorize esses conceitos, pelo menos, tá? Mas tem muito nome importante ali, e é um documento mais recente, né, de 2011, não é de 90, então a leitura é um pouquinho mais fácil. Então, você já leu a Constituição primeiro, depois você leu de 8080, 8142 e o Decreto 7508. Aí você vai para a PNAD. A hora que você chega na PNAD, você morre, porque é um documento desse tamanho, né? Só que a hora que você começa a leitura, o que você vai estudar? Você vai estudar aquelas coisas que estão em tópicos, o Luiz sempre fala isso, né? O que está ali enumerado, quais são os princípios e as diretrizes da atenção básica, né? Quais são os tipos de equipes, o que caracteriza uma unidade básica de saúde, qual é a regra de funcionamento da unidade básica de saúde. Então, em vez de você, né, começar a ler e querer decorar o documento inteiro, que não vai dar com certeza, pega esses pontos, faz um esqueminha e memoriza, tá? Como eu sugiro que você faça o estudo desses documentos? Leia o documento, depois o Luiz pode até falar mais sobre isso, como a gente estuda um documento grande desse no primeiro momento, faça a leitura para você se situar. Depois você volta fazendo o grifo. Aí você resolve questões e volta revisando o grifo. Quando você faz questões desses assuntos, e tem esses tópicos bonitinhos lá dentro de saúde pública, você consegue perceber o que a banca mais cobra dentro de cada um desses documentos. Aí, a hora que você volta para revisar os grifos, você fala assim, olha isso aqui, ó, aquelas questões estavam cobrando exatamente isso. Mas, nossa, aqui não vi questão nenhuma. Né? Então, você vai selecionando aquilo que é prioridade na sua memorização. Ok. Então, você já entendeu ali a base do SUS. Tem outro tópico que é epidemiologia, história natural e prevenção de doenças. Pessoal, essa parte aqui de políticas de saúde tá igualzinha do concurso de Itatiba e muito parecida com os últimos concursos da VUNESP. Tá? Então, esse capítulo de livro, eu não tenho o costume de colocar capítulo de livro dentro de documentos, mas esse eu deixo lá porque ele faz um resumo excelente e a VUNESP, tudo que ela pede desse assunto está dentro desse capítulo. Se ela tira de lá, eu não sei, mas que a gente consegue bater muito bem as questões sobre esse assunto. Com esse capítulo, a gente consegue. Então, vale a pena a leitura, principalmente quem tem dúvida de conhecimentos básicos de epidemiologia, tá? Reforma sanitária e modelos assistenciais. Quando a gente fala de modelo assistencial, você tem que pensar em caderno 17 da atenção básica, tá? Muitas bancas gostam de cobrar e a VUNESP é uma delas. Aqui, quando fala de indicadores, também tem esse capítulo de livro, que é o que já está ali em cima, e a gente tem aqui um outro documento que é importante. Sistema de saúde como uma das políticas públicas sociais. Esse é o único item que é difícil de achar um documento específico, esse é o mais próximo. Então, esse documento eu deixaria por último, tá? Anota aí. Redes de atenção à saúde. Esses dois são os principais e precisa memorizar, tá? Ações individuais e coletivas, é o caderno 17, então percebam que tem diferentes tópicos que falam do mesmo documento. Se você já leu o caderno 17 para o tópico acima de modelos assistenciais, já está lido para as ações individuais e coletivas. E Programa Nacional de Humanização do SUS, PNH, o mais recente é de 2013. Karina, mas tem o mais antigo, a mesma coisa PNAB, pessoal, se a banca não traz uma referência bibliográfica e ela não coloca qual é o ano do documento, a gente vai considerar o mais recente, a não ser que, fazendo questões da banca, a gente perceba que a banca ainda está cobrando um documento mais antigo. Mas, se a banca não traz referência, fazendo questões a gente vê que está batendo com o documento mais atual, a gente estuda o mais atual. Até porque, se a banca cobrar alguma coisa muito birabolante, a gente vai e entra com recurso contra a questão, ok? Então, esse aqui é o conteúdo programático da parte de políticas de saúde. Está muito VUNESP, ela não mudou nada.
Então, lá, como o Luiz já falou, a gente tem muitas questões de VUNESP, é o nosso maior banco de questões. Entra, faz questões, porque a banca VUNESP, ela repete questão ipsis literis, é difícil, ela muda alguma coisa, mas ela repete assunto, principalmente de saúde pública, tá? Tudo bem aí, gente? Vocês estão me acompanhando? Tá todo mundo... Sim. Então, vamos lá. Aí a gente vem aqui para a parte de conhecimentos específicos, que, pessoal, é um repeteco, graças ao bom Deus, tá? Então, quando ele fala... E aqui ele não traz o nome do documento, a gente tem que ler o tópico e saber do que ele está pedindo. Então, odontologia social e saúde pública, sistema único de saúde, estratégia de saúde da família, são esses documentos. E esses documentos você já estudou para a parte de políticas de saúde, já está estudado para as duas. Aqui entra Lei 8080, 8142, Decreto 7508, Constituição e a PNAB, que é a Portaria 2436. Aí entra Código de Ética, que a gente não falou lá em cima, mas que ela está pedindo aqui muita atenção, porque não é o Código do Processo Ético, é um documento de 2019, é o Código de Ética Odontológica, que é esse de 2012, tá? Tem muita gente que fala assim, mas professora, tem um Código de Ética mais recente, 2019. Não, aquele é o Código do Processo Ético, são documentos diferentes. Esse Código de Ética, ele vai falar o que o cirurgião dentista deve ou não deve fazer, o que é correto ou não. O Código do Processo Ético é, um profissional foi enquadrado lá num caso de infração ética. Como vai correr esse processo ético, ok? Aqui é só o primeiro. Indicadores e financiamento de saúde bucal do Ministério da Saúde. Com certeza a gente vai considerar o mais recente. A gente não tem mais Previne Brasil, né? O que a gente tem é a Portaria 3493 de 2024, que agora foi batizada recentemente, até fazer um Reels essa semana, não consegui ainda, de Saúde Brasil 360 graus. Achei até interessante o nome, né? Porque eles falam que eles estão colocando a atenção básica, né? A atenção primária, a saúde no centro, né, que vai fazer um giro 360 para coordenar todo o serviço de saúde dentro do SUS. Então, a gente vai se basear na portaria mais recente. Quando a gente fala desse tópico aqui, ó, classificação de risco em saúde bucal e acolhimento, tem dois documentos que falam sobre esse e outros assuntos ali embaixo. É o caderno 17 da atenção básica e esse saúde bucal no Sistema Único de Saúde. Esse documento de 2018, ele é gigante, gente, tem umas 370 páginas. Você não vai conseguir ler ele inteiro. Então, a minha sugestão é, resolva questões sobre esses assuntos. O caderno 17 da atenção básica é gostosinho, é pequeno. Mas o outro, você vai resolver questões. E aí você vai começar a perceber, você fala, a Karina falou, deve estar lá naquele documento a saúde bucal no SUS. E aí você vai estudando pontos do documento, porque com tudo isso para estudar, você não vai conseguir ler esse documento inteiro, tá? Política Nacional de Saúde Bucal, a gente teve agora publicações recentes, né, de 2023, que institui, a gente tinha a de 2004, tá? E aí a gente tem a de 2023, a gente vai estudar mais recente, de 2023. Aí tem esse passo a passo das ações da Política Nacional de Saúde Bucal, é um livrinho, é meu livro de cabeceira lá na Secretaria de Saúde, né, eu tenho até o livrinho físico mesmo, me ajuda muito até no dia a dia, e tem muitas questões que são retiradas dele, tá? Principalmente quando fala de equipe de saúde da família, de equipe de saúde bucal, de funcionamento de CEL, de estrutura de CEL, eles gostam de tirar daí. E a Política Nacional de Saúde Bucal, ações estratégicas para implementar as diretrizes da Lei 14.572 de 2023. São documentos que estão todos lá dentro da nossa aba documentos. É só copiar, colar e esse documento está lá, tá bom? Depois, indicadores epidemiológicos, já estava ali em cima, lembra? Ó, vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, indicadores. Então, é o mesmo, se você estudou lá para cima, você já está estudando aqui para baixo. Por isso que é importante verticalizar e olhar cada item, tá bom? Câncer bucal e lesões potencialmente malignas. Isso está dentro da parte de saúde bucal e tem nesses dois documentos, tá? Tanto o caderno 17 da atenção básica, quanto saúde bucal no SUS, que é aquele documento gigante de 378 páginas. O que você vai fazer? Você vai lá e vai estudar a parte que fala de câncer bucal e lesões potencialmente malignas, que está lá bonitinho. PNH, que é a Política Nacional de Humanização, estava lá em cima,
Tá aqui embaixo. Estudou para um, estudou para os dois. E depois, atendimento odontológico da gestante na primeira infância. Toda vez que você vê uma parte do SUS falando de atendimento odontológico nos ciclos da vida, caderno 17 da atenção básica, gente. Então, vocês percebam, a VUNESP ama esse documento. Então, qual é a minha sugestão? Depois que vocês terminarem o basicão aqui, ó, desses daqui, leia o caderno 17 da atenção básica. Aí, rede, né, os dois de rede, que tá aqui, ó, cadê? Aqui, ó, rede, aí vocês vão para os outros, tá bom? Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Aqui, o caderno 17 da atenção básica e saúde bucal no SUS, que é aquele gigante. Atendimento em rede, de novo, né? Estava lá em cima, na política de saúde, está aqui dentro, repete, tá entendendo? Na verdade, eu acho que quem montou o edital, uma pessoa montou a parte de políticas de saúde e outra pessoa montou a parte de conhecimentos específicos. E está repetido, né? Porque se a pessoa tivesse prestado atenção, ela tinha tirado, né, de um dos dois. Política Nacional de Atenção Básica, está lá em cima e está aqui embaixo. Protocolos de saúde bucal no SUS, aí é aquele gigantão, gente, aí não tem jeito, tá? Lá tem protocolo para tudo nessa vida, para todas as especialidades tem dentro, é um manual bem interessante. O Luiz que gosta de procurar de onde que as bancas tiram as questões, né? O Luiz já achou várias respostas de questões dentro desse manual aí. Quando fala de princípios e diretrizes do SUS, onde que a gente vai? A gente vai lá na Lei 8080, depois a gente vai na PNAB. Esse assunto vale a pena assistir uma aula que tem na plataforma, que fala de princípios e diretrizes. Na plataforma tem aula de Lei 8080, de Lei 8142, de Decreto 7508. Quem tem muita dificuldade nessa base do SUS, vale a pena assistir a aula. E tem uma aula que eu falo de princípios e diretrizes, porque a gente fala, ai, que fácil, né? Princípio tudo que termina em idade, diretriz, é tudo que termina em ação. Não é bem assim, né? A coisa é um pouquinho mais complexa. E aí cai uma questão que foge da regra, você erra a questão. Já recebi várias reclamações de professora, mas olha, que absurdo. Não, é porque você não estudou direitinho, porque tem algumas situações que uma hora por um documento é considerado princípio, por outro documento é considerado diretriz. Então, dá uma olhadinha lá que vai te abrir a visão, você vai conseguir entender esses documentos de maneira mais fácil quando a gente fala de princípios e diretrizes. E, de novo, o código de ética aqui, que se você já estudou lá em cima, você estudou aqui para baixo, tá bom? Pessoal, sobre conhecimento específico, né? Bem clássico também da VUNESP, a maneira que ela cobrou aqui, é um conteúdo gigantesco, conteúdos grandes assim, cara, e banca que a gente tem muitas questões, é muito importante fazer exatamente o método de estudo reverso, estudar por meio de questões, porque o conteúdo é muito grande, não tem referência bibliográfica nenhuma, então você tem que ir por meio de questão, não tem jeito. E aí, o que a gente tem na plataforma? São 5.500 questões no total da VUNESP. Dessas, 4.687 são questões de odontologia e saúde pública. Questões de português vai cair para vocês também, são 15 questões. Questões de português são 464. E aí, cara, dessas 4.687 questões de odonto e SUS, 1.275 tá com gabarito comentado. Então, começa pelas questões que tá com gabarito comentado, porque fica melhor, fica mais tranquilo de vocês estudarem, entendeu? Porque à medida que você vai resolvendo questões com gabarito comentado e vai vendo de onde que a banca tá tirando essas questões, vai vendo, por exemplo, toda a questão de patologia aqui, o comentário está sendo sempre o livro do Neville. Então a banca está tirando as questões do Neville. E aí, se tiver alguma questão de patologia que não tem gabarito comentado, o Neville é o livro que você vai procurar, saber por que você errou, saber qual é a resposta correta, estudar aquele assunto, entendeu? Então começa resolvendo as 1.275 questões comentadas, beleza? Um outro dado importante, gente, só de 2025 são 739 questões. Cara, é muita questão de 2025. Essas de 2025, você tem que maratonar, não tem jeito, você tem que resolver todas, tá? E eu coloquei aqui 244, porque são 244 com gabarito comentado de 2025. Ou seja, começa também por essas de 2025 com o gabarito comentado.
E para finalizar, questão de saúde pública, que a gente tem uma parte grande de políticas de saúde e tem também saúde pública dentro do conteúdo programático de conhecimentos específicos, né? São 516 questões de saúde pública, tá? Pessoal, outra coisa que vocês têm que fazer para esse concurso é ir lá na sala de aula, clicar em resolução de questões, filtrar por VUNESP e assistir 1h20 mais ou menos de live que a gente fez de resolução de questões VUNESP. Isso vocês têm que fazer também, tá? Essa aula tem que assistir. Por quê? Porque a gente trouxe explicações de 10 questões VUNESP, a gente trouxe também a referência bibliográfica que ela está utilizando, tá? É muito importante, a gente resolveu 10 questões de 2025. Então vale a pena assistir isso aí, beleza? E aí, para finalizar, eu fiz algo interessante aqui para a turma. O que eu fiz? Eu verticalizei o conteúdo programático. A gente sabe que o conteúdo programático está gigantesco, é isso tudo aqui de tamanho, vocês sabem disso, né? É esse tamanho aqui de conteúdo programático. E aí, eu verticalizei isso aqui, mas eu verticalizei de uma maneira diferente, sabe? Como vocês vão aplicar o método estudo reverso, né? Resolvendo questões VUNESP, o que eu fiz a título de informação, tá? Eu peguei cada conteúdo programático, juntei eles e coloquei em qual disciplina que se aplica esse conteúdo programático. E a gente tem várias disciplinas aqui. Tem a anatomia, anestesiologia, biossegurança, cardiologia, cirurgia, dentística, um tanto de disciplina que é exatamente o nome da disciplina que está na plataforma do DoQuiz. Por incrível que pareça, né, nenhum desses conteúdos casava com a disciplina de prótese. Ou seja, quem não gosta de prótese pode ficar feliz. Mas tem dentística aqui, tá? Vamos lá. E aí, esse conteúdo programático aqui, que eu fui juntando e colocando dentro de cada disciplina, eu trouxe também para vocês, por exemplo, aqui, ó, patologia. Todo esse conteúdo programático aqui, ó, é de patologia. Diagnóstico bucal, tratamento das afecções de tecido mole, afecções maxila-mandíbula, de glândulas salivares. Então, eu trouxe para vocês aqui, nessa coluna, a quantidade de questões que eu tenho de cada disciplina, tá? E a gente percebe que, por exemplo, dentística, ó, cirurgia foi muito cobrado, a gente percebe que endodontia tem um número grande de questões, patologia é a grande campeã, e do lado aqui, são a quantidade de questões comentadas. Ou seja, você pode ir resolvendo questões VUNESP aleatória, mas você pode pegar alguma disciplina que você tem muita dificuldade. Por exemplo, tem muita dificuldade em patologia. Cara, comece então pegando separado patologia e resolvendo várias questões VUNESP. Começando pelas 178 comentadas. Esse documento aqui a gente vai disponibilizar para vocês também. E isso é a título de consulta, tá? Só para vocês saberem. Por exemplo, odontogeriatria, 10 questões, oclusão, 75, microbiologia, 44, materiais dentários, 83. Então, tem a quantidade de questões que tem na plataforma, pelo menos até o dia de hoje, que amanhã já muda, né? E a gente está sempre inserindo questões. E questões comentadas, tem essa quantidade aqui. No final das contas, cara, serão 1.434 questões comentadas. Uai, Luiz, mas você não falou que tinha 1.200 e poucas comentadas? Sim. Mas o que acontece? Você vai resolver as 1.400? Vai, porque tem questão que às vezes ela está dentro de patologia e está dentro também de periodontia. Né? A gente está classificado com 2 disciplinas, porque tem a ver, às vezes, alguma alteração gengival que a gente colocou dentro da disciplina de pério de patologia, para facilitar o aluno de encontrar a questão. Tá? Por isso que deu um número maior. Mas cerca de 1.200 questões com gabarito comentado, é obrigação você resolver, tá? Isso aqui é a título de consulta e de curiosidade, para você saber qual que está sendo mais cobrado e para você saber também quantas questões tem de cada disciplina para você poder resolver. Nossa, hoje eu estou super cansado, cara, não, estou cansado demais. Eu consigo hoje, assim, não vou nem estudar, nem nada não, vou só resolver questão, que querendo ou não resolver questão é estudar, né? Aí você dá uma olhada nessa tabela, olha assim, cara, tem 5 questões de emergências médicas com gabarito comentado, eu vou resolver essas 5. Ah não, tem 9 questões de microbiologia da VUNESP com gabarito comentado. Ah não, vou resolver essas 9 mais essas 5. Beleza, cara, tá ótimo. Se é um dia que você trabalhou o dia inteiro e tá cansado, pelo menos resolve questões no final, tá? Então, tá aqui esse documento que a gente vai disponibilizar para vocês, a título de consulta, para vocês saberem quantas questões tem, que vocês podem resolver, baseado no conteúdo programático do seu edital. No final das contas, quase 4.000 questões
você tem disponível para você poder resolver, que está exatamente baseado no conteúdo programático do edital. Tirou aqui daquelas 5.000 questões que tem o Unesp, 4.000 e tantas, tirou questões de prótese, questões de outras disciplinas que não estão no seu conteúdo programático. Por isso que é interessante você checar e olhar isso aqui antes de você começar a resolver a questão. Fechou? Beleza? Toda vez que a gente tem um concurso de uma banca grande, com muitas questões, o que eu observo, não só desse concurso, mas de outros, né? Eu já venho acompanhando o concurso VUNESP há um tempo. Dá um desespero no pessoal de querer resolver questões de maneira desenfreada. É bom resolver questões? Excelente. Mas a gente precisa resolver questões de maneira criteriosa, né, se possível, seguindo esse roteiro que o Luiz fez, que eu achei fantástico. Você precisa se atentar para as questões que você errou, acertou na dúvida e fazer seu caderno de erros, aquele resumo sucinto, objetivo, que só vai servir para uma coisa, para você voltar e revisar. E realmente fazer pausas para fazer revisão. O que acontece? O pessoal sai resolvendo questão, uma atrás da outra. Professora, hoje resolvi 300 questões. Nossa, essa semana resolvi 1.000 questões. Em vez de eu ficar feliz, eu começo a me dar palpitação. Sério. Por quê? Porque na minha cabeça, essa pessoa não está fazendo o estudo da maneira como tem que ser feito. Muitas vezes é melhor você resolver menos questões, mas ter a certeza de que você conseguiu assimilar esse conteúdo, do que você resolver as 4.000 questões da VUNESP e não ter colocado nada aqui dentro. Está tudo lá no seu caderno, ou nem o caderno de erros que você fez. Então, isso geralmente acontece com mais frequência quando a gente tem bancas com muitas questões, porque se tem poucas, uma banca que tem 200 questões, o aluno vai fazer com calma, ele vai fazer caderno de erro, ele vai quase memorizar todas as questões, né, aqueles conteúdos, ele vai parar para revisar, porque ele, na cabeça dele, ele tem tempo para fazer isso. Quando pega uma banca que tem muitas questões, o pessoal não faz pausa para revisão. E o que vai fazer você levar aquele conteúdo para o dia da prova é a revisão. Então, para estudar para a VUNESP, não dá para se desesperar. Vai com calma. Não dá para fazer tudo? Não deu para fazer tudo. Mas você tem que garantir que o que você fez, você está levando para a prova. Deu para entender? É isso aí. E, gente, essa aba documentos, eu não sei se todo mundo está familiarizada com ela, mas hoje eu não consigo mais viver sem essa aba documentos, Luiz. Até para o meu trabalho no dia a dia, ela facilita a vida da gente demais, da conta, demais. E quando sai qualquer documento novo, a gente já coloca lá dentro. Isso. E aí, só para vocês saberem, tá? Você entrou na aba documento, isso daqui é interessantíssimo. Você está projetando? Projetar aqui. Isso daqui eu tenho que projetar, não tem jeito. Só essa vez aqui, pronto, gente. Aqui, ó. Tô na aba documentos aqui. Tá? Beleza? Eu escrevi aqui em palavra-chave VUNESP, cliquei em pesquisar. Aí o que que vem aqui, ó? 5 documentos. 5 documentos que ela já cobrou questão. Entendeu? Então vale a pena dar uma observada, dar uma conferida nisso aqui, ó, pra você ver. Cobrou questão de uma dissertação, desse manual. Fora que a gente tem aqui hoje 444 documentos. Gente, esse manual que o Luiz mostrou, volta aí, Luiz, é o de vigilância. Escreve o Nesp de novo, por favor. Opa, peraí. De óbito. A VUNESP pediu jamais. Eu estou apontando como se estivesse enxergando. Esse daí. A VUNESP gosta muito de pedir esses conceitos de óbito, tá? Eu fiz até um post no meu perfil um tempo atrás. Aí, exatamente aí, Luiz, desce um pouquinho. Aí, ó, taxa, pode parar. Ó, taxa de mortalidade infantil, exato, esse daí, capítulo 2. É isso que a VUNESP cobra. Vale a pena a leitura, viu? Ela não coloca isso explícito lá no conteúdo programático, mas ela vem cobrando nas provas, pelo menos, uma questão sobre isso. Excelente. Pessoal, muito obrigado. Esse último documento dos assuntos verticalizados, essa quantidade, também vai estar disponibilizado? Vai estar no blog, tá? Esses 2 documentos aí
estarão no blog. Essa semana ainda, beleza? Até amanhã nos eu passo. Beleza. Nos encontraremos quarta-feira que vem para resolução de questões FEPESE, tá bom? É isso Papai do aí. Céu Meus abençoe todo queridos, mundo. boa noite, fiquem com Fica Deus, com bom Deus. descanso e bons estudos. Até mais. Tchau, tchau.